Olá, mulheres, bom dia. Que alegria poder estar com vocês aí, mesmo que de uma forma tão diferente, né? Eu quero dizer que a verdade é que isso é culpa minha, porque lá no sábado, quando eu estava com os sintomas de gripe começando, eu orei muito para que Deus pudesse me permitir compartilhar com vocês aquilo que Ele tinha trazido para mim também. E eu esqueci de dizer que eu queria fazer isso presencialmente, né? Então ele respondeu a minha oração, mas eu esqueci de um detalhe muito importante, né? Mas eu estou muito bem, eu agradeço vocês pelas orações também. E eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia lá em Lamentações, no capítulo 3, e nós vamos ler dos versículos 19 ao 24. Então abra comigo, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 19 ao 24. E ali diz assim: Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. A minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Eu acho muito especial essa palavra, ela é bem conhecida de algumas de nós, né? Mas eu penso que aqui existem algumas coisas muito especiais para o nosso coração no dia de hoje. E eu quero convidar você a começar percebendo como esses versículos aí, nesses poucos que nós lemos, o Jeremias já tem aí uma mudança de humor, uma mudança de perspectiva. O versículo 19 e o 20, ele fala de uma aflição que fica continuamente ali afligindo ele. E nos versículos anteriores, ele está falando desse sofrimento, disso que na verdade é um castigo do próprio Deus. E para a gente entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo naquela época em que o Jeremias escreveu isso, nós precisamos lembrar lá do povo de Deus, a quem Jeremias pertencia. E nós vemos lá em 2 Reis, ali no finalzinho dos capítulos, que vários reis governaram esse povo. E dentre esses reis, inúmeros deles fizeram aquilo que era mal perante os olhos do Senhor, é assim que eles são descritos. Eles desobedeceram a Deus. Deus tinha deixado bem claro aquilo que era a sua vontade, aquilo que faria com que eles prosperassem, com que eles tivessem esse relacionamento com Ele, e eles descumpriram essas orientações, desobedeceram, adoraram a outros deuses, fizeram aquilo que não agradava a Deus, tanto os reis quanto o povo. E inúmeras vezes Deus enviou profetas dizendo para que eles se arrependessem, mostrando o pecado que eles estavam cometendo e as consequências que se dariam por causa disso. E mesmo assim, o povo continuou firme na sua ideia de pecado, nas suas ações pecaminosas. E aí nós vamos ver que acontece então um castigo, aquilo que Deus tinha dito que seria consequência, ele realiza. E ele usa um povo maior do que esse povo que era dele, para que eles viessem e tomassem o seu povo. O povo babilônico vem e leva o povo de Deus cativo para um exílio. Afasta esse povo da sua terra, das suas casas, daquilo que era o templo onde eles sabiam Deus estava, afasta eles desse Deus. E coloca eles numa nova nação, com uma nova língua, com uma nova cultura, outros desafios, longe de casa. Além disso, esse povo destruiu esse lugar, essas cidades do povo de Deus. Destruiu o templo, destruiu as casas. E era essa situação que Jeremias estava vendo. Ele que também tinha sido usado como um profeta de Deus para anunciar arrependimento, perdão. Ele agora está vendo o povo sofrer os castigos da sua desobediência. E aí ele relata isso ali também nos capítulos anteriores, né? O livro em si já diz para nós alguma coisa, são as lamentações do Jeremias ao ver a situação do povo de Deus sendo levado cativo. Mas aí no meio de toda essa situação,
nós vamos ver essa mudança de fala, de perspectiva do Jeremias, quando ele diz, né, mas eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. No meio dessa situação, onde parece assim, acabou, já era, não temos mais chance, aqui findou a nossa história, Jeremias diz que quer trazer à sua memória aquilo que pode dar esperança. O que é que poderia dar esperança ao Jeremias no meio daquela situação? E ele nos responde logo no versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do nosso Deus são aquilo que podem dar esperança para Jeremias naquele momento. E quando nós ouvimos a palavra misericórdia, nós podemos pensar como aquela bondade de Deus que se derrama sobre aqueles que não o merecem. Bondade imerecida de Deus, essa é a sua misericórdia. Mas chama-nos a atenção aqui que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, de não sermos aniquilados, destruídos. Mas do que? Por que seríamos destruídos? E aí eu quero convidar você a lembrar comigo lá da história de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas e colocou naquele jardim o ser humano e disse: fiquem à vontade, mas dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. E aí nós sabemos, né, que eles estavam lá passeando pelo jardim quando a serpente seduziu e eles desobedeceram a Deus e fizeram aquilo que era errado, e estava muito claro aquilo que era a consequência dessa desobediência: a morte. Certamente morrerão. Mas lendo todo o capítulo 3, nós vamos ver que em nenhum momento Deus cogita matar eles imediatamente. Como ele muito bem poderia fazer, seria muito justo que ele fizesse. Mas até mesmo para poder oferecer para eles um recomeço, ele tira eles do jardim, para que eles não provassem da árvore da vida e continuassem dessa maneira para sempre. De qual maneira? Afastados de Deus. Deus os tira do jardim, para que eles possam agora ter um recomeço. Deus usa da sua misericórdia para com eles. Por quê? Nós vamos ver que esse recomeço ele não era de maneira nenhuma merecido. Não foi um mérito do ser humano que fez com que ele pudesse continuar existindo. Não, foi o caráter do próprio Deus como misericordioso, como bondoso, que permitiu que o ser humano pudesse continuar existindo, vivendo e tendo a chance de ter um recomeço. Nós vamos ver também ali em Gênesis 3 que esse recomeço, esse primeiro recomeço da humanidade, ele teve um custo. Nós lemos lá que Deus sacrificou animais para tapar a nudez do ser humano. Isso se fez necessário agora por causa do pecado deles. Alguém teve que pagar por esse recomeço. Mas mesmo ali, quando Deus está falando com eles, falando daquilo que aconteceria agora por causa desse pecado, ele diz que virá um descendente que vai vencer, que vai tornar possível esse recomeço, que vai validar esse recomeço. Já ali, o próprio Deus está apontando para Jesus Cristo e aquilo que ele faria. Esse recomeço só é possível por causa da misericórdia de Deus que se daria em Jesus Cristo. Jesus é aquele que personifica, que contém toda a misericórdia de Deus, que é a misericórdia de Deus em pessoa. Ele é aquele que valida cada recomeço das nossas vidas. Foi visando aquilo que Jesus faria, que Deus pode dizer para Adão e Eva que agora eles estariam afastados, mas com um recomeço pela sua frente,
com uma possibilidade de reconciliação. Foi a misericórdia de Deus que se deu em Jesus que tornou possível que eu e você tivéssemos de Deus o perdão dos nossos pecados. Que tornou também possível que nós pudéssemos perdoar outras pessoas que nos feriram, que nos magoaram. Foi essa misericórdia que se deu em Jesus que tornou possível cada recomeço dos nossos relacionamentos, da nossa vida, da nossa conversão, da nossa reconciliação com Deus. Perceba que todos os recomeços possíveis que Deus nos oferece só se tornaram assim possíveis por causa daquilo que Jesus Cristo fez, tomando sobre si as consequências dos nossos pecados e derramando sobre nós a sua bondade merecida. Foi por causa dessa misericórdia também que o povo de Deus, de quem comentamos antes, a quem Jeremias pertencia, que esse povo pôde recomeçar. Nós vamos ler que eles reconstruíram os seus muros, reconstruíram as suas casas, o templo, e mais do que isso, eles puderam reconstruir o seu relacionamento com Deus. Imagine só que Jeremias encontrou esperança nessa misericórdia de Deus e ele nem sequer imaginava o que tudo isso significava. Mas Jeremias sabia que enquanto houver misericórdia, haverá possibilidade de um recomeço. E é por isso que nesse caráter de Deus, nessa característica de Deus, ele pode encontrar esperança, mesmo quando nenhum recomeço está à vista dele. Eu acho muito interessante que o Jeremias ele linka a misericórdia de Deus com um recomeço cotidiano das nossas vidas. Renovam-se a cada manhã. Amanhã é uma coisa comum a todas nós. Todas nós acordamos, vivenciamos isso de o sol estar nascendo novamente. E o Jeremias ele usa esse evento que acontece todos os dias para nos lembrar da misericórdia de Deus. Tenho certeza que o Jeremias não quis dizer literalmente que durante a noite Deus vai lá, recarrega as suas misericórdias e de manhã elas estão renovadas. Não, as misericórdias de Deus se derramam constantemente sobre as nossas vidas e Ele não precisa renová-las. Mas Jeremias queria nos ajudar a lembrar dessa característica de Deus, das suas misericórdias. Cada manhã é um convite para que eu e você possamos recomeçar. Nos ajuda a lembrar que cada recomeço, até mesmo o recomeço de um novo dia, só é possível por causa dessa misericórdia. Nós, como cristãs, não temos motivos para não recomeçar. Eu quero convidar você também a tornar cada recomeço rotineiro um lembrete da misericórdia de Deus, dessa bondade merecida que está se derramando sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre a vida daqueles que você conhece e daqueles que você também não gosta. Deus derrama suas misericórdias sobre cada um de nós. E então nós vamos ver que o grande final que Deus nos promete na sua palavra é, na verdade, um grande recomeço. Apocalipse 21 nos diz: novos céus e nova terra. O próprio Deus misericordioso declarando: eis que faço novas todas as coisas. Você consegue imaginar isso? Eu imagino Deus removendo da sua criação, removendo de cada uma de nós as consequências do pecado, os sofrimentos do pecado, a tristeza que o pecado trouxe, as feridas que o pecado nos causou, o pecado de outros, os nossos próprios pecados. Deus removendo e fazendo novas todas as coisas. E eu admiro muito o João na descrição que ele nos deu lá em Apocalipse sobre esse novo céu e nova terra, porque ele não usa palavras bonitas para descrever aquilo que ele está vendo, porque eu imagino que seria muito distante da nossa realidade, muito difícil de nós imaginarmos quão bom o céu poderia ser. Mas o João pega daquilo que nós bem conhecemos, a dor, a tristeza, as lágrimas, o sofrimento, e ele nos diz: não haverá mais nada disso.
não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá luto, não haverá morte. Aquilo que nós bem conhecemos e experimentamos constantemente, essa tristeza e consequência do pecado, não haverá mais nesse novo céu e nova terra, nesse recomeço que Deus nos promete. Tudo isso porque nós temos um Deus que é misericordioso e que renova suas misericórdias a cada manhã. Eu espero que essa verdade sobre Deus, sobre o seu caráter, possa te animar a recomeçar. Eu imagino que você foi muito motivada a recomeçar através desse retiro e talvez várias coisas daquelas que você precisa recomeçar, Deus trouxe à tua memória. E eu espero que essa verdade da misericórdia de Deus seja a força para te fazer recomeçar esses recomeços que Ele te mostrou. Que Ele possa te animar, te fortalecer e te dar coragem para recomeçar. Porque Ele já tornou isso possível, porque isso é um privilégio que o nosso Deus nos dá. Eu quero convidar você a ter um momento de oração agora comigo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor derrama sobre as nossas vidas uma bondade que nós não merecemos, desde o início da humanidade, Senhor. Muito obrigada. Obrigada por cada recomeço que o Senhor tornou possível e que nós nem sequer fomos capazes de perceber, Pai. Por cada manhã que o Senhor nos deu, Senhor. Obrigada por essa manhã, obrigada pelas nossas vidas e obrigada por esse retiro, onde nós podemos ouvir e aprender tantas coisas, Pai. Eu quero te pedir que Tu possas abençoar cada uma de nós a viver nas nossas vidas os recomeços que o Senhor tornou possível, a experimentar a Tua misericórdia e a relembrar cada dia, Senhor, do Teu caráter, do Teu amor por nós, Pai, e daquilo que o Senhor fez em Jesus Cristo, tornando possível essa reconciliação e esse perdão. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada uma dessas mulheres, nos recomeços que cada uma delas precisam realizar, Senhor. Que Tu possas estar acompanhando, que Tu possas estar promovendo e fortalecendo, Pai, e dando coragem. Em nome de Jesus que eu te peço por isso e te agradeço, Senhor. Amém. Obrigada pela atenção de vocês e um bom programa aí para vocês.